Olá, está começando mais um Bem Assim nesta quinta-feira, dia 1º de outubro. E o Bem Assim de hoje teremos temas muito interessantes. Mas antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer que esse programa comece a ser ao vivo? Eu quero. Mas sabe o que a gente precisa para isso acontecer? Chegar aos 1.000 inscritos. Como é que a gente vai fazer isso? É só você compartilhar com quem você conhece, com seus familiares, com todas as pessoas do seu conhecimento. Pode ser por lista de transmissão, pelo WhatsApp, curtir, compartilhar e a gente vai rapidinho chegar aos 1.000 inscritos. Eu quero conseguir esse feito em novembro já, hein? Vamos lá, hein? Esse mês de outubro vai aí compartilhando tudinho pra gente poder chegar aos 1.000 inscritos e fazer um Bem Assim ao vivo, exclusivo pra vocês. Olha que maravilha! Vai ser bom, não vai? Agora a gente vai pro nosso bate-papo de hoje, que eu vou falar pra vocês quem é a convidada nesse dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. Só podia estar aqui a Raquel Soares, psicóloga. E nós vamos falar sobre temas altamente importantes nesse período de pandemia, que é a depressão, suicídio e a ansiedade. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo com a Raquel, eu preciso falar com vocês que quem está hoje no Artista na Tela é o Miranda. E a gente vai conhecer a história desta tela agora. Adalberto Cabral de Miranda nasceu em Recife. Sua paixão pela arte começou aos 5 anos de idade. Em 1958, começou a pintar óleo sobre tela. Veio para o Rio 10 anos depois, onde trabalhou como programador visual em várias editoras. Mora em Iguaba Grande há 18 anos. Miranda é um artista que gosta de passear pelo cubismo, expressionismo e impressionismo. A técnica que ele utilizou nesta obra foi o óleo sobre tela. O girassol significa flor do sol e simboliza a felicidade. A cor amarela e os tons cor de laranja das pétalas simbolizam calor, lealdade, entusiasmo e vitalidade. Reflete a energia positiva do sol. Hoje, escolhi a tela do Miranda para representarmos este simbolismo que o girassol tem de positividade, para sempre nos inspirarmos nesta flor exuberante. Assim como ela, precisamos buscar a luz para nos mantermos iluminados, alegres e enxergar o lado positivo, sempre. E aí, gostou da tela? Bonita, não é mesmo? Então, se você quiser adquirir esta tela ou qualquer outra tela do Miranda que já passaram por aqui, é só você entrar em contato pelo Instagram dele que está aparecendo aqui embaixo. Combinado? Agora, se você é artista e tem interesse em ter a sua tela divulgada aqui no Bem Assim, expondo e deixando o nosso cenário ainda mais bonito, conto com você. É só você entrar em contato com o meu Instagram, Andréa Moraes Comunica, também tá aparecendo aqui embaixo para você. Combinado? Agora sim, vamos à nossa entrevistada de hoje, Raquel Soares, psicóloga, que aliás já esteve aqui no Bem Assim, no primeiro Bem Assim na quarentena, que foi com uma live, não é isso, Raquel? Raquel, muito obrigada pela sua presença, obrigada mesmo por estar aqui com a gente, né, nesse bate-papo, mais uma vez aceitando o meu convite dessa forma agora, nesse bate-papo à distância. E eu queria que você começasse se apresentando, para que todos saibam o que a Raquel faz e quem é a Raquel, ok? Olá, eu sou Raquel Soares, sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Trabalho no consultório onde realizo atendimentos psicológicos, mas no momento tenho realizado de forma online por causa da pandemia da Covid-19. Também trabalho no Centro de Referência do Idoso do município de Iguaba Grande. Sou funcionária pública e psicóloga. Também dou aulas, faço parte da equipe do Instituto Brasileiro de Hipnose e geralmente dou aulas para o curso de formação em terapia cognitivo-comportamental e para pós em terapia cognitivo-comportamental. Caso vocês tenham dúvidas sobre o meu trabalho, queiram maiores informações, podem me acessar pela minha página do Instagram, @psi.raquelsoares. Terei o maior prazer em ajudá-los. Raquel é uma profissional, assim, excelente, né? Eu lembro do nosso bate-papo lá, que a gente fez pela live, né? Que não deu muito certo, a gente teve que ir pro Instagram dela. E aí depois a gente não conseguiu salvar e aí eu não pude deixar muito conteúdo para vocês. Só um pedacinho que tá lá
Aqui mesmo, tá aqui na Biblioteca do Bem Assim, né, no YouTube, onde você vai encontrar lá um pedacinho da live que a gente falava só sobre ansiedade. Mas hoje, Raquel, eu queria que você começasse falando com a gente sobre a depressão, né? No mês passado, né, em setembro, sempre acontece, desde 2015, o Setembro Amarelo, que é para poder fazer as pessoas refletirem sobre o suicídio, né? E um dos transtornos que causam, né, o suicídio, que faz a pessoa cometer o suicídio, é a depressão. Então eu queria que você começasse falando exatamente sobre o que causa, o que faz a pessoa se tornar uma depressiva. Estudos apontam que eventos estressantes na vida, experiências adversas na infância, podem ser fatores que desencadeiam a depressão. Além disso, também há o fator genético, ou seja, quando se tem um parente de primeiro grau com depressão, aumenta seus riscos. Nossa, Raquel, nunca imaginei que a gente pudesse adquirir a depressão na fase adulta por algumas situações que passássemos no nosso período de infância, né? Então é preciso ter muito cuidado com as crianças, né? Para que a gente possa evitar adversidades e qualquer problema que cause o estresse, né? Para que a gente assim consiga controlar e que a depressão não aconteça na fase adulta dessa criança ou até mesmo na infância, né? Ainda mais nesse período aí que nós estamos vivendo aí de pandemia. Caramba! Eu queria que você falasse pra gente quais são os sintomas, né, apresentados para que a gente possa prestar mais atenção nas pessoas que mudarem, né? Tiverem essas atitudes aí que você vai apresentar pra gente agora com os sintomas que podem determinar uma depressão, né? Ou de repente o início dela. São vários os sintomas da depressão, como humor triste na maior parte do tempo, então a pessoa se sente muito triste, um vazio, desesperança, pessimismo. Também há acentuada perda de interesse nas atividades que costumava realizar. Insônia ou muito sono, mudança de apetite ou no peso, irritabilidade, sentimento de culpa excessiva ou inutilidade também é um sintoma, dificuldade de se concentrar e também pode apresentar pensamentos recorrentes de morte. Então esses sintomas, em um determinado período, eles causam significativo sofrimento na vida das pessoas. Temos que ficar atentos então a esses sintomas, né? Para que a pessoa... Será que a pessoa consegue perceber, Raquel, que tá apresentando alguns sintomas que esteja depressiva? Será que ela consegue identificar isso? É possível que uma pessoa depressiva consiga identificar que está entrando em uma depressão? Ou está depressiva? A gente consegue identificar se a gente estiver passando por isso? Em relação a esta pergunta, eu observo na minha prática clínica que boa parte das pessoas conseguem visualizar que a sua rotina foi alterada porque ele está tendo perda de energia, desinteresse em realizar as atividades que costumava fazer. Ele começa a visualizar que está apresentando mais pensamentos negativos sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. Ele está mais desesperançoso. No entanto, muitos apresentam dificuldade de pontuar, de compreender que esses sintomas podem ser depressão. Muitos acreditam que esses pensamentos negativos, essas emoções e os comportamentos disfuncionais estão ligados a algo passageiro. Deve ser alguma fase da minha vida. E então, eles não associam muito a um transtorno mental. Então, as pessoas podem observar esses sintomas, mas não sabem que estão depressivas. Mas outras pessoas sim podem ver esses sintomas, observar, analisar e perceber que a pessoa está passando por um quadro depressivo. A minha sugestão é observar se está acontecendo alguma alteração no comportamento, nos pensamentos da pessoa. Então a pessoa era uma pessoa muito feliz, uma vida social intensa, com várias atividades,
e começa a se isolar, começa a se sentir triste, você vê que ela tá perdendo aquela energia, aquele gosto pela vida, por estar rodeada com os amigos, então ela vai se isolando, ela vai deixando de fazer as atividades que ela costumava fazer, ela começa a falar que ela não tá vendo mais graça na vida, não vê mais esperança, anda muito pessimista. Então, quando há uma mudança, aí a gente pode ficar em alerta, né? Em alerta, escutar essa pessoa, verificar se está acontecendo alguma coisa com ela. Então, se está ocorrendo uma mudança de comportamento, de pensamentos com a pessoa, procure ela para conversar. Fique atento, porque pode ser que ela esteja desenvolvendo uma depressão. Mas para identificar mesmo se é ou não um transtorno mental, é importante orientar a pessoa a procurar um médico, um psiquiatra ou um psicólogo para uma avaliação. É a melhor dica, né? Doar o seu tempo para ouvir, para uma conversa e indicar um especialista para que possa fazer o acompanhamento dessa pessoa. Eu acredito que essa seja uma das melhores ações para que os familiares e amigos, né, realizem com essas pessoas quando eles identificarem esses sintomas. Os amigos e os familiares podem escutar, acolher, ter empatia e orientar a pessoa a procurar ajuda médica e psicológica. É importante compreendermos que a depressão é um transtorno mental. Logo, é necessário incentivá-lo a realizar um tratamento para que ele consiga resolver essa questão. Lembrando que hoje possuímos tratamentos medicamentosos e psicológicos muito eficazes. Excelente! Precisamos ser solidários. Agora, Raquel, vamos falar um pouco sobre um outro tema também bem complicado, que é o suicídio. Esse número tem aumentado bastante, principalmente na faixa etária, né, dos jovens. Você sabe explicar o porquê desse aumento no número dessa faixa etária, principalmente? O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. São dados de 2019. Compreender as razões que levam ao aumento do índice do suicídio entre jovens ainda é uma questão que desafia a saúde pública. Não existe um dado concreto que responda a esta questão, mas sabe-se que o suicídio está relacionado a doenças mentais como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, abuso de drogas e álcool. Também podemos considerar os impactos das redes sociais, a falta de expectativa de futuro, os conflitos familiares e relacionados à orientação sexual como fatores que também podem influenciar nesse aumento. Raquel, solidariedade, né, e respeito ao próximo é o que nós precisamos exercitar diariamente, principalmente nesse período de pandemia, né, em que todos estão sofrendo aí com ansiedade e com problemas, né, de ficar tão recluso. As crianças, então, eu fico muito preocupada com as crianças, né, que estão passando aí por esse período de homeschooling, ficam separadas dos amiguinhos, dos coleguinhas da escola, não tem contato com outras crianças a não ser as que convivem, já que têm irmãos, que têm primos, que têm parentes próximos, né, que estão vivendo na mesma casa. Então, como é que fica? Como é que a gente consegue identificar, né, que a gente tem falado, desde o início eu tenho falado de criança, mas eu não fiz essa pergunta para você. Como é que a gente consegue identificar a depressão na criança? Porque eu acredito que deva ser diferente, né, porque a criança tem outra forma de apresentar. A gente consegue perceber que a criança está ficando depressiva por algum sintoma? Como é que a gente faz essa identificação? A depressão em crianças e adolescentes se caracteriza por humor deprimido e ou por dificuldades de sentir prazer. Esses sintomas manifestam juntamente com as mudanças relacionadas ao sono, ao apetite, por dificuldades de tomar decisões, sentimentos de inutilidade e ideias de morte.
Embora sua apresentação possa ser similar ao dos adultos, o humor depressivo nas crianças costuma se manifestar principalmente por irritabilidade e manhas. Então, pais, ó, fiquem de olho aí, né? Porque às vezes a gente vê a criança com manha e a gente diz, ah, é manha, né? E não vai investigar qual a causa daquela manha. Então, precisa ficar de olho aí, porque pode ser, né, um sintoma. É preciso sempre a gente colocar o acompanhamento de um psicólogo quando a gente notar algum sintoma diferente, né? Às vezes a criança começa a ficar manhosa do nada e não era manhosa antes, ou então já era manhosa, mas por que essa manha, né? Tentar descobrir, sempre tem um motivo, né? Toda ação é através de uma reação, né? Toda ação causa uma reação. Então, talvez essa ação da criança seja uma reação, né? De algum fato que você está tendo em casa e a gente não está percebendo, não está tendo olho, né, focado naquela ação. Então vamos prestar atenção, vamos fazer sempre o acompanhamento psicológico dessa criança, né, para evitar problemas futuros, né, e causar tanto prejuízo logo na infância. Ter esses problemas, né, futuramente vai causar um dano psicológico grande nela, acredito que sim, né? Agora, Raquel, falando em dificuldade de perceber, né, porque, né, tem muitos sintomas que a gente fica com uma certa dificuldade de identificar, né, como, por exemplo, a ansiedade. Muitas pessoas têm sintomas de ansiedade e que confundem com problemas cardíacos. Você podia apresentar pra gente aqui alguns sintomas da ansiedade para que as pessoas possam saber, né, como que identificar uma crise de ansiedade, por exemplo? A ansiedade é caracterizada por ser uma preocupação acerca dos diversos eventos ou atividades. Quando se apresenta de forma excessiva essa preocupação, ocorrendo na maioria dos dias, a pessoa pode considerar difícil controlá-la e apresentar diversos sintomas como inquietação, fadiga, dificuldade em concentrar-se, irritabilidade, tensão muscular e alteração do sono. Muitos dos sintomas, né? Realmente fica complicado da gente identificar mesmo. Agora, Raquel, hoje é o Dia Internacional do Idoso, né? E o idoso, além de estar passando aí por esse problema aí de pandemia, né? De ter que ficar, muitos moram sozinhos, né? E aí ficam aí isolados nesse momento, sem poder ver os netinhos, os filhos, né? E aí eu fico te perguntando, né? Além disso, eles também sofrem a discriminação por conta da faixa etária, né? Que é o chamado ageísmo. E isso causa neles muita ansiedade, né? E a ansiedade acaba causando uma depressão. Então são sintomas que vão um acumulando com o outro, né? Até mesmo esse processo que todos têm de acumulação de deveres, né? Acaba criando aquela ansiedade também, eu tenho que fazer tanta coisa e fica ansioso com aquela acumulação de obrigações, de deveres, né? A incapacidade de conseguir produzir tudo que planejou, ou porque tem vontade e não consegue mais planejar. Então eu queria que você falasse pra gente exatamente sobre isso, sobre todos esses sintomas, né, que causam ansiedade, depressão, e que você falasse pra gente agora algumas atividades que a gente possa exercer, né, para cada idade, para que a gente evite, né, a ansiedade, evite a depressão, evite, né, entrar em crises de qualquer um desses transtornos mentais, né? Pode passar pra gente aí algumas atividades que a gente possa exercitar para poder melhorar e arejar um pouco a nossa mente? Sim, pessoas que se cobram muito, que tentam realizar inúmeras atividades ao mesmo tempo, isso pode contribuir para quadros de ansiedade e depressão. As sugestões que darei aqui serão para todas as faixas etárias, porque se todos puderem promover pelo menos boa parte, isso vai ajudar a ter saúde e qualidade de vida. Então, a minha primeira sugestão é: tenha bons hábitos alimentares, tenha uma rotina de atividades e de sono, realize atividades físicas, tenha momentos de autocuidado, de não fazer nada. Sim, porque a mente e o seu corpo precisam descansar. Separe um momento com os amigos. Eu sei que estamos no período
de pandemia e o isolamento social é extremamente importante, mas podemos utilizar os recursos tecnológicos para nos aproximar dos nossos familiares e amigos. Use as redes sociais, use o WhatsApp, ligue, faça chamada de vídeo, entre em contato com as pessoas. Todas essas sugestões que eu estou trazendo aqui para vocês podem ajudá-los a promover qualidade de vida e saúde. Mas, caso aconteça algo e você sinta que você não está bem, que você está tendo algum sofrimento significativo na sua vida, que está atrapalhando suas atividades, não tenha vergonha de pedir ajuda, ok? Obrigada, Raquel. Foi muito bom a sua presença aqui no Bem Assim mais uma vez. Você é sempre muito bem-vinda, né? E traz muita alegria, fala com essa calma que dá uma tranquilidade, né? Que bom que você aceitou o nosso convite e pôde aqui dividir com todo o público do Bem Assim esse seu conhecimento, né? E eu espero que tenha ajudado bastante a vocês que estão em casa. Conta aí pra gente. Gostaram do nosso bate-papo de hoje? Se gostaram, deixa sua curtida. Lembra de compartilhar com todas as pessoas que você conhece, para todas as pessoas que precisam dessas informações. Compartilha pela lista de transmissão, do próprio WhatsApp, para os grupos que você tem no WhatsApp, para os grupos que você tem na sua cidade. Compartilha no Facebook, compartilha em tudo quanto é lugar, porque é importante a gente compartilhar a informação, principalmente quando é uma informação que vem de um profissional que tem toda a propriedade para falar sobre o assunto, que é o caso da Raquel, que esteve aqui hoje falando sobre depressão, suicídio e ansiedade. São transtornos que nós precisamos acompanhar de perto, ter um foco melhor, ter mais respeito e solidariedade com todos, porque ninguém está livre, né? Principalmente nesse momento que estamos vivendo aí de pandemia, que fica todo mundo com muitas coisas para resolver. Todo mundo achou que a gente ia estar de férias, mas essas férias aí, porque estamos reclusos dentro de casa, tá sendo muito mais trabalhoso, pelo menos comigo, e eu vejo que muitas pessoas têm falado isso, que essa pandemia, ao invés de dar tranquilidade, tem dado muito mais trabalho, né? O nosso trabalho tem sido redobrado, porque temos que nos reinventar, temos que criar novos hábitos e temos que sobreviver ainda dentro desse novo normal, né, que está acontecendo aí, esse novo acessório que temos que usar, que é a máscara toda vez que saímos de casa. Aliás, falando em máscara, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, não sei se vocês notaram, hoje eu estou sem batom, porque a nossa parceira, né, Karina Carvalho, que é quem faz, né, a design de sobrancelha, extensionista de cílios, que vocês já viram aqui no Bem Assim na época do estúdio, e agora ela tá fazendo micropigmentação labial. E olha, essa micropigmentação aqui que vocês estão vendo, não estou com batom, somente com brilho labial, foi feito também pela Karina, nossa parceira, Karina Carvalho. Eu vou deixar aqui o telefone quem tiver interesse, né? Eu tenho que mandar um beijo também para outra parceira da gente aqui do Bem Assim, que é a Daniele Pimentel, que é quem cuida do meu corpo, né? Fazendo pilates lá. Eu disse para vocês na época que eu tava ainda com Bem Assim no estúdio, né, ao vivo, em que eu tive um problema nas 3 vértebras, né? Eu tô com 3 vértebras que tá com início de uma hérnia de disco, tem um nomezinho lá, mas falando mais objetivamente, tá dando um iniciozinho de hérnia de disco, então eu tenho que ter cuidado, e aí o médico indicou pilates e tá lá a Daniele Pimentel, lá do espaço Daniele Pimentel, me ajudando, né, a manter a minha saúde em dia, principalmente da minha coluna. Combinado? Então tá aí o beijo pra vocês. Vitória Fernandes, que já esteve aqui no Bem Assim também, né? Teve na quinta passada. E ela é a nossa parceira também, porque ela é quem cria as capas do Bem Assim, ela é quem cria as capas do YouTube, que vocês estão vendo aí agora o meu YouTube mais organizado, né? Para todos os dias lá, que vocês veem nas terças, nós temos brincadeiras e dicas de receita, uma ou outra, né? Fica quinzenal. Toda terça vai uma brincadeira ou uma dica de receita. Na quinta-feira tem o Bem Assim, sempre com um convidado especial. E no sábado tem um momento literário com a leitura do livro Qualidades Adormecidas, ABC das Qualidades. Que, aliás, falta pouco, hein? Vai ter o sorteio do livro quando eu estiver lendo a letrinha Z. E a gente já vai. Só faltam mais 2 para vocês poderem participar. É simples, é só comentar lá no Momento Literário. Qualquer comentário que você fizer lá no Momento Literário, eu anoto o seu nome e quando eu for ler a palavrinha com a letra Z, que é a qualidade, né? Eu vou sortear quem já esteve comentando até a letrinha X. Na Z não adianta comentar porque já vai ter acontecido o sorteio, ok? Então, vou ficando por aqui. Peço a vocês que participem, né? Curtam, comentem. Diz aí
Coloca aí pra gente o que você quer ver aqui no Bem Assim. Esse mês de outubro já tá todo fechado, mas no mês de novembro ainda não. Deixa sua dica aí, quem você quer ver de convidado, qual tema você quer que a gente aborde, que quem sabe eu consigo trazer um especialista pra falar sobre o assunto aqui no canal. E quem sabe a gente já vai estar falando ao vivo. É só você compartilhar. Compartilha, se inscreve no canal, curte, faz seu comentário e pede pra todo mundo se inscrever no canal pra gente poder continuar. E aproveita todo o conteúdo porque tem muita coisa boa, ok? Beijo, até a próxima quinta. Quinta-feira que vem, dia 8 de outubro, eu vou estar aqui com a Juliana Acrigel falando sobre fazer o bem sem olhar a quem. Vocês vão conhecer a história dela que é maravilhosa e o projeto dela que também é maravilhoso. Até quinta. Beijo!